Prezados, a gente vai apresentar agora o nosso projeto de artigo, cujo tema é a variação da rentabilidade das empresas após combinações de negócios em empresas de capital aberto. Eu sou o Diego e minha dupla, que vai auxiliar na construção desse projeto de artigo, é o Renato. E para dar início à apresentação, a gente vai apresentar aqui basicamente a contextualização do tema que a gente propôs, uma breve revisão da literatura, uma breve revisão também da metodologia, as principais ferramentas e metodologias que a gente vai usar e, para finalizar, as referências que a gente utilizou nessa apresentação. Então, sobre o tema de fusões e aquisições, é interessante notar o quanto esse número de operações teve um significativo aumento ao longo dos anos. A consultoria KPMG, ela realiza estudos trimestrais que demonstram o número de operações de fusão e aquisição e emite relatórios, depois anuais, e esses relatórios são compilados e ela traça um panorama em relação às fusões e aquisições que acontecem no Brasil, segmentado por perfil, e a gente consegue visualizar que nos últimos anos, apesar da crise econômica dos últimos anos, houve um significativo aumento e o mercado brasileiro está muito mais maduro do que já foi. Então, esse tema tem ganhado uma crescente relevância, sobretudo porque as empresas que optam por fazer essas operações de fusão e aquisição esperam naturalmente aumentar a sua rentabilidade, ou seja, elas fecham esse tipo de negócio por entender que há mais bônus do que ônus. E, em razão desse enorme crescimento dos últimos anos, fica patente o interesse e a relevância de se estudar esse assunto, não só para profissionais em geral, mas, sobretudo, por profissionais da contabilidade. O objetivo do artigo é analisar a relação existente entre fusões, aquisições e incorporações realizadas no período de 2010 a 2019 e a variação da rentabilidade nas companhias listadas na B3. Ou seja, o que a gente visa verificar é se essas operações de fusão e aquisição, de fato, estão gerando resultados pretendidos, qual seja, aumentar a rentabilidade. O problema de pesquisa foi definido da seguinte forma: como a prática de combinação de negócios influencia na rentabilidade das empresas listadas na B3 no período de 2010 a 2019. Como referencial teórico, a gente traz aqui alguns conceitos que envolvem esse tema de fusões e aquisições, que envolve combinação de negócios e que deverão ser entendidos a fim de compreender, inclusive de separar, né, a amostra para saber quando que essas operações ocorreram, de modo a traçar o estudo. A legislação brasileira, como vocês podem ver, define incorporação como operação na qual uma ou mais sociedade é absorvida por outra e lhe sucede em direitos e obrigações, ou seja, uma sociedade deixa de existir e é incorporada por outra. Por outro lado, a fusão, diferentemente, ela se dá pela combinação de duas ou mais sociedades que se unem e formam uma sociedade que não é nenhuma das que deram origem, ou seja, forma uma sociedade nova, sendo que essa sociedade nova
sucede às sociedades fundidas em direitos e obrigações. Isso também consta da Lei das Sociedades Anônimas. Por fim, a cisão é a operação na qual uma companhia transfere parcela do seu patrimônio para uma ou mais sociedades que já são constituídas para esse fim, ou que já são existentes, e extingue a companhia cindida. Ou seja, aqui você tem a figura não só da cisão total, como da cisão parcial. De que modo? A cisão total é quando uma sociedade se subdivide, deixa de existir, e a cisão parcial ela é cindida, mas continua existindo, ou seja, ela dá origem a outra sociedade. Essa seria a cisão parcial. A definição de combinação de negócios trazida pelo CPC 15 é definida como uma operação ou outro evento por meio do qual um adquirente obtém o controle de um ou mais negócios, independentemente da forma jurídica da operação. Martins, Guelbeck, Santos e Udícibus, eles fazem, porém, um alerta de que a expressão combinação de negócios não era comumente usada no Brasil para denotar uma aquisição de controle, mas sim para denotar fusões e aquisições. No entanto, eles alertam que esses termos não podem ser interpretados como sinônimos. Pessoal, diante disso, a gente, entendido esses conceitos aí do referencial que vão dar suporte à nossa pesquisa, a gente apresenta agora a metodologia, a nossa metodologia. Então, a classificação, né, da nossa pesquisa quanto aos objetivos, ela vai ser descritiva e explicativa, uma vez que a pesquisa ela visa compreender, né, a influência da combinação de negócios na rentabilidade das companhias listadas na B3. Quanto aos procedimentos, a pesquisa é documental. No que tange à abordagem do problema, esse estudo, né, ele caracteriza como pesquisa quantitativa, né, uma vez que a gente vai ter uma série de análises estatísticas para verificar a rentabilidade, os demais indicadores, e a população que a gente selecionou, né, o recorte da nossa amostra, ela foi composta por todas as empresas não financeiras listadas na B3, né, a gente optou por excluir da amostra as empresas financeiras, por ela ter uma estrutura de capital, algumas normas específicas do setor, para ter, digamos assim, uniformidade na análise dos indicadores da amostra da nossa amostra, né? E a gente selecionou também o período de 2010 a 2019 para fazer essa análise, ou seja, toda empresa não financeira listada na B3 que realizou algum tipo de combinação de negócios, a gente selecionou para fazer essa análise. Dando continuidade na metodologia, a gente optou por realizar uma análise agregada em um período anterior e outro posterior, né, de 8 trimestres após a divulgação do evento. Ou seja, dentre esse trimestre, né, que é feito essa fusão, aquisição, essa combinação de negócios, a gente selecionou esse trimestre, pegou um período de 8 trimestres anteriores, né, 2 anos antes e 2 anos depois, para fazer essa análise, essa comparabilidade de período anterior e posterior ao evento, né? Destaca-se, pessoal, que esse período, esse trimestre que ocorreu a incorporação, a fusão e cisão, a gente tirou da análise para justamente dar esse efeito comparativo de antes e pós-evento. Então, a gente evidencia aqui também a nossa fórmula, né, nossa equação que a gente vai utilizar para trazer isso. Então, ela vai ser um somatório, né, da variável nesse período, né, onde T a gente pode ver aqui que é um número de trimestres, ou seja, 8 trimestres antes
desse evento e 8 trimestres depois a nossa variável, e aí a gente vai dividir pelo número total de empresas, ou seja, a gente está comparando aqui a média, né, da rentabilidade dessas variáveis que indicam a rentabilidade antes e após ao evento, a fusão e aquisição, e está gerando essa comparabilidade. Então, vejam que a gente vai analisar cada variável, né, nesse período de 8 trimestres antes, comparado com o período de 8 trimestres depois. Né? A gente vai ter a média disso, fazer uma comparação de médias. E dentre essa análise, pessoal, a gente vai testar as seguintes hipóteses. Né? Então, H1 será a média das variáveis sinalizadoras da rentabilidade das empresas brasileiras que passaram por processo de fusão, de aquisição, né, incorporação, ou seja, que realizou algum tipo de combinação de negócio, não sofreu mudanças significativas após o evento, a gente vai verificar isso. Uma outra hipótese que a gente vai testar também é se o resultado das variáveis analisadas de empresas que passaram por processo de fusão, aquisição e incorporação não apresenta diferenças quando se observa subamostras de empresas adquirentes, adquiridas e de fusões. E H3, que a gente vai verificar também, é se o resultado das variáveis analisadas de empresas que passaram por processo de fusão e aquisição no período 1, né, ou seja, no período anterior, não foi diferente daquele observado nas empresas no período 2, né, no período posterior. E aqui a gente trouxe um quadro, né, que é um quadro resumo das variáveis utilizadas, que vai compor, né, a nossa análise de rentabilidade. Então, dentre essas variáveis, a gente vai trazer aqui o LPA, que é o lucro por ação, que é o indicador do lucro líquido para cada ação da empresa. Né? A gente vai trazer o ROA também, né, que é o retorno sobre os ativos, que é uma medida de eficiência global da empresa em gerar lucro com os ativos disponíveis. A gente trouxe também o ROI, né, o retorno sobre o investimento, que ele mede a taxa de retorno de capital investido na empresa, revelando a eficácia com que os recursos foram alocados. Outra variável também é o ROI, que a gente vai fazer, né, o retorno sobre o patrimônio, que é o retorno proporcionado pela empresa em relação ao capital que nela foi investido pelos seus acionistas, né? E outra, a última variável aqui que a gente vai trazer também é o payout, né? Que é um indicador do percentual do lucro líquido que foi distribuído aos acionistas. Então, conforme a gente evidenciou acima, a gente vai fazer, né? Cada variável dessa vai incluir na fórmula e a gente vai fazer essa comparação, esse teste aí de médias antes e pós o evento de incorporação, fusão, né? Que haja a combinação de negócios. Então, aqui a gente trouxe também as principais referências que a gente utilizou para fazer a apresentação. Aqui é, né, um breve resumo, resumidamente, a nossa ideia, a nossa proposta de confecção, né, do artigo. Então, muito obrigado, pessoal.